Bem, agora vamos à parte 2 aqui, dar uma continuada no nosso trabalho. Ainda sobre a questão do propósito do curso, esse último ponto aqui, o número 4, proteger. Existem riscos graves que nascem dos descuidos de você não estudar acerca da questão do cânon, essa preocupação de estudar como a Bíblia se formou, porque pode ser que haja pessoas que digam assim, não, isso não é importante para a vida cristã, e a gente não deve se ater a esses assuntos, porque isso não atinge a minha vida prática. E uma das verdades acerca disso é que, infelizmente, isso não acontece na nossa vida como cristãos. Uma das questões é que o descuido com o estudo do cânon e o valor único das escrituras pode sim afetar a minha vida. Essa pergunta aqui, é possível afetar a minha vida? Sim. Existem riscos, perigos, ameaças muito grandes que acontecem quando a gente não se preocupa com a questão da definição do que é a palavra inspirada por Deus e o que não é. Há muitos movimentos religiosos hoje espalhados no meio do cristianismo, que são chamados de cultos e seitas, em que esses princípios e definições são questionados e até ameaçados. Por exemplo, alguns exemplos aqui para você ver. O livro de Mórmon, né, que o culto Mórmon abertamente proclama que, além da Bíblia, existem documentos que eles acreditam serem inspirados. O livro de Mórmon, a Pérola de Grande Valor, Doutrina de Convênios, são colocados junto com o Novo e o Antigo Testamento. O que mais? Essa outra seita chamada Ciência e Saúde, ou melhor, a ciência cristã, tem um livro chamado Ciência e Saúde, que foi escrito por uma senhora chamada Mary Baker Eddy, e os seguidores declaram esse livro divinamente inspirado. Também um outro movimento religioso chamado a Igreja da Unificação da Coreia, fundada por Sun Myung Moon, tem um livro chamado O Princípio Divino, escrito por esse homem, e os seus seguidores consideram esse livro inspirado como a Bíblia. Também o Adventismo do Sétimo Dia possui uma profetisa, que já morreu há muito tempo, chamada Ellen G. White, que escreveu uma grande quantidade de livros, e até dentro da igreja adventista uma discordância em relação a isso. Alguns dizem que não, ela não é profetisa, que os livros, na verdade, os escritos dela não são inspirados, e outros admitem a inspiração divina dos textos de Ellen White. Inclusive, Ellen White, às vezes, ela é cognominada de o Espírito da Profecia, numa alusão à citação do Apocalipse, capítulo 19. Além disso, nós também temos a questão da dimensão da Igreja Católica Romana, que considera encíclicas papais e pronunciamentos feitos pelo Papa a partir da sua cadeira papal, chamada de cátedra. Por isso que se chama pronunciamentos ex cátedra, a partir da cátedra, da cadeira, como declarações estabelecidas como origem da autoridade divina. Na verdade, a Igreja Católica Romana, ela possui 3 fontes de autoridade idênticas. A Igreja Católica Apostólica Romana acredita que a Bíblia é fonte de autoridade divina. A tradição da Igreja, número 2, a segunda fonte. E a terceira fonte são as deliberações do Magisterium, que é o colégio episcopal encabeçado por um Papa infalível. Então, essas 3 fontes de autoridade são admitidas pela Igreja Católica Romana. Os decretos dos concílios eclesiásticos também possuem esse valor tão elevado como as escrituras para aqueles que seguem a fé católica romana. Então, se nós não definirmos isso, nós teremos esses riscos a serem enfrentados. O que nós vamos aprender na nossa aula de hoje? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender pelo cânon e sua formação, o que é o cânon bíblico, como o cânon chegou a nós, a história da consolidação dos livros na forma que temos hoje na Bíblia, a revelação divina e seus elementos constituintes. Existem critérios essenciais de canonicidade? Quais seriam esses critérios? E as principais concepções verdadeiras e falsas a respeito do cânon, certo? Então, vamos lá. O que é o cânon, em primeiro lugar? Depois nós vamos ver algumas perguntas e depois nós vamos analisar como a Bíblia foi dividida. O que é o cânon? Bem, o cânon ele é uma lista de livros contidos nas Escrituras. Os livros reconhecidos como dignos de serem incluídos entre os escritos sagrados de uma comunidade de adoradores. Num contexto cristão, poderíamos definir a palavra como a lista dos escritos reconhecidos pela Igreja como documentos de revelação e autoridade divina.
palavra cânon ela foi usada pela primeira vez por um pai da igreja chamado Atanásio, um bispo de Alexandria, numa carta datada de 367 depois de Cristo. A palavra cânon, ela entrou na nossa língua através do latim. Ela vem de uma palavra grega que significa canon, ou régua, ou vara reta, que era usada pela população, pelo povo, normalmente, como uma régua simples de medição. Então, daí derivou a ideia, o conceito de regra ou padrão, certo? Aliás, na Bíblia, em Gálatas 6,16, acontece a ocorrência desse termo. Paulo diz em Gálatas 6,16 o seguinte: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, canone, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Exatamente no sentido, na conotação de regra, de norma, é que Paulo usa a palavra cânon aqui em Gálatas 6. Tá? Então, resumindo, o cânon é o conjunto de livros inspirados que compõem a Bíblia Sagrada, formada tanto pelo Antigo como o Novo Testamento, certo? A palavra de Deus ensina que toda palavra escrita na Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E nós aprendemos também, né, nesse texto, que essa palavra utilizada por Paulo, que é inspirada, na verdade é uma palavra grega que significa expirado por Deus, ou seja, soprado para fora. Theopnestos significa soprado para fora. Tá? Então, essa é a ideia de que o texto bíblico, todos os textos contidos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, foram soprados para fora da boca de Deus e nos servem como orientação divina. Também Pedro, na sua segunda carta, ensina que nós sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.